O Clube do Medo apresenta. E eu lembro desse rapaz, que era um rapaz negro. Eu ia falar dele, que é um que ouve barulho na enfermaria, não é? E ele, assim, bem magrinho, você lembra dele? Lembro dele. Ele era assim, ele não era o mais valentão, mas ele estava muito confiante. Tá. E ele vai confiante. Então, mas quando começa, que eles não sabiam que eles fariam tudo sozinhos, aí começa a primeira quebra. Ah, não, vão ficar. E tinha um sorteio para ver quem ia começar. Entendi. Então, eu lembro muito bem que tinha esse rapaz, que era um loirinho, que ficou como o navegador, e ele vai. E o resto tá ali aguardando a sua vez, outro dia, enfim. E ele entra. E ele, por enquanto, tá assim, né? Ele vai subir as escadas, e aí ele já começa, né? Porque ele começa, inclusive, acho que a lembrar das coisas que foram faladas para ele. E você já começa ali com alguns barulhos, com alguns cheiros, e ele já começa a ficar bastante desconfortável. Já começa a dar um... E o que acontece? Coitado. Ele tem que caminhar. A prova dele terminaria ele chegando nessa cadeira elétrica. Cadeira, eu lembro, Que aí o que acontece? Foi onde, enfim, várias pessoas morreram ali na pena de morte. Então, assim, aquilo é real. Então, é o que eu te falei. Eu acho que o fato de você estar me contando agora que a produção colocava dizeres na parede, um cheiro característico para trabalhar as questões sensoriais, eu penso aqui comigo, não precisava, porque a penitenciária já dava medo. E a edição que o programa tinha era uma coisa tão absurda que, por exemplo, falava assim, fulano de tal, aparecia o nome dele, né, bem aquela... Aí falava, fulano de tal vai para a sala da cadeira elétrica. Aí já entrava um... Aqui na cadeira elétrica morreram muitas pessoas. Eu ouvi tal coisa. Aí a gente que estava assistindo, acho que entrava igual na cabeça deles, porque a gente também era levado a falar, puta, ele vai para essa sala. E aí era exatamente, eu lembro que na cadeira elétrica tinha um pano em cima, não tinha? Que era... Sim, mas não tinha cadeira elétrica, viu? Aquilo era uma coisa fakeada. Então, eu imaginei que não tinha, porque eu acho que uma penitenciária, depois de muito tempo eu fui imaginando, uma penitenciária desativada, vai ser retirado tudo de lá, Não, né? Ela vai assim, ficar meio descampada. Não, e esses itens, né, inclusive, a própria empresa não tinha permissão, porque assim, gente, pessoas morreram ali, Sim, né? sim, então, como aquele complexo todo foi desativado, muita coisa foi retirada de lá de dentro. Então, o que a produção vai fazer? Ela vai levar itens, vai criar itens, Sim. e aí... Quem é do audiovisual sabe muito bem como isso funciona. Sim, então, de repente, sim. vai criar um item até com uma característica até mais assombrosa do que o item real. E é necessário, né? Exatamente. E esse rapaz, gente, eu cheguei assim a ficar com pena Com dele. dó, porque ele se urinou. Acho que é mostrado isso, Sim, né? Ele ficou com tanto medo, uma hora ele travou, ele não conseguia nem para frente nem para trás. Ele estava desesperado, ele estava apavorado, sabe? Ele ficou com muito medo. Ele é uma das pessoas que é eliminada. Ele não consegue fazer a prova até o final. Coitado. Porque ele começa a entrar numa coisa de pânico, que realmente alguma coisa acontecer com ele. Olha como essas coisas são... E é interessante isso, depois conversando até com esses psicólogos, porque assim, gente, lá não existia absolutamente nada. Nada, não tinha nada, sim. O que nós tínhamos ali? Histórias. Mas tinha tudo, né? E nós estávamos sugerindo coisas. Exatamente. Ele assistiu, ele estava sugestionado, ele estava sozinho, ele estava num ambiente que ele não conhecia, num lugar gigantesco, ele não sabia se acontecesse alguma coisa com ele, se alguém iria resgatá-lo. Ia socorrê-lo. E eu não sei o que né, na cabeça das pessoas, ele começou a falar, eu comecei a achar que aquelas pessoas iam vir para me pegar, mas que pessoas? Que Inclusive, pessoa, né? as pessoas que haviam morrido ali. Então, ele é levado, né? Então, ele foi uma das pessoas que foi levada, ele recebeu atendimento, tá? Então, assim, é muito legal para quem está assistindo. É muito legal para quem está produzindo no primeiro momento. Quando você começa a gravar, a coisa já não fica mais tão legal. Já fica preocupante. Porque, assim, você não sabe que o coração do rapaz estava, assim, aceleradíssimo. Ele estava apavorado. Ele estava realmente... E, assim, a pessoa podia entrar num surto. Você imagina se ele surtasse ali? Não, assim, podia infartar, né? A gente não sabe, entende? né? Aí você Do está nada. falando com americanos. E americanos morrem de medo de processos. Então é o seguinte,
tinha tudo, o programa era uma ideia fantástica e Era. genial, mas aí vem o time jurídico. E aí, quando a gente está pensando numa empresa como essas, o jurídico pesa muito e eles começam a trazer informações de que, poxa, isso pode trazer muito. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.